Por que quereis, Senhora, que ofereça? Por que quereis, Senhora, que ofereça a vida a tanto mal como padeço? Se vos nasce do pouco que mereço, bem por nascer está quem vos mereça. Sabei que, enfim, por muito que vos peça, que posso merecer quanto vos peço, que não consente amor que em baixo preço tão alto pensamento se conheça. Assim que a paga igual de minhas dores com nada se restaura, mas deveis-me, por ser capaz de tantos desfavores. E se o valor de vossos servidores houver de ser igual convosco mesmo, vós só convosco mesmo andai d'amores. Nesse soneto de hoje, mais um soneto em nossa série de leituras comentadas dos sonetos de Luís de Camões. Chutei a mesa aqui sem querer, mas graças a Deus nada caiu. Nós temos um desenvolvimento um pouco curioso e pela primeira vez nos primeiros sonetos que nós temos lido nesses últimos dias aparece a figura do poeta como dotado de uma certa autoconfiança que para nós é um pouco novidade, né? Vamos lembrar que o poeta tem soado sempre não pessimista ainda, o pessimismo ainda vem. Aqui pela frente a coisa começa a ficar bem pesada em termos de pessimismo mesmo, mas o poeta é bem desesperançoso e ele declara sempre, afirma sempre uma distância muito grande entre ele e o objeto de sua admiração. Eu vou fazer uma leitura, não da paráfrase ainda, porque eu não preparei ainda hoje, eu confesso para vocês, a paráfrase e o nosso PDF costuma ir para o nosso grupo do Telegram. Mas eu vou fazer uma leitura um pouco mais simplória, tentando explicar verso a verso ou par de versos a cada par, em linguagem mais corrente, mais próxima de nós, o significado desse soneto. Até um pouco para ilustrar também que o entendimento do teor não precisa necessariamente ser obtido através de uma reordenação artificial, mas pode sim ser um processo de tentativa do leitor de se aproximar da linguagem, como temos assistido e como é o objetivo deste canal, torná-lo mais familiarizado com a leitura de textos clássicos, cujo vocabulário não é o nosso vocabulário corrente do dia a dia, demonstrando que a nossa mente, o nosso aparato de compreensão de textos, nosso aparato de interpretação de textos, é capaz de operar em múltiplos níveis. Nós podemos falar uma linguagem coloquial do nosso dia a dia, com as pessoas mais próximas de nós. Lembrando que uma linguagem coloquial não é uma linguagem vulgar. Eu gostaria muito de insistir e em recomendar que fugíssemos da linguagem vulgar, mas fugir da linguagem vulgar não é de forma alguma desprezar o coloquialismo bem utilizado. Há momentos em que o coloquialismo deve ser deixado um pouco de lado, como o próprio momento de transmitir um conteúdo que deve ser aproveitado por uma quantidade maior de pessoas e por uma variedade maior de pessoas, como são os próprios vídeos desse canal. E assim como existe um degrau, um desnível entre a linguagem vulgar e a coloquial, entre a coloquial e a linguagem simplesmente correta, que deve ser usada para atividades de trabalho, atividades produtivas, como também é o ensino, ou como é o comentário, ou como é a crítica literária, também existe uma linguagem de alto nível, que é a linguagem poética, que tem outros pré-requisitos para ser praticada. Mas o primeiro pré-requisito para que nós atinjamos a compreensão, em primeiro momento, e posteriormente para os interessados a prática da linguagem poética, é que nós consigamos também perceber a existência desses desníveis, dessas diferenças de nível. São registros. E o bom trânsito entre diversos registros da linguagem é uma característica da pessoa que se expressa bem. Ser capaz de utilizar uma linguagem coloquial em certos momentos, uma linguagem mais formal em outros, uma linguagem elevada em terceiros momentos e uma linguagem artística para a expressão daquilo que a arte se propõe a expressar, é o fundamento da boa expressão. Claro que alguns vão esbarrar no último nível. Nem todos são artistas, nem todos são poetas. Mas eu quero crer que toda pessoa bem educada é capaz de compor um bom soneto, por exemplo. Embora nem sempre será capaz de compor um bom soneto que mereça leitura
das outras pessoas, dos demais, será capaz de compor um bom soneto conforme as regras. Então, o que diz aqui o eu lírico, o que diz o poeta? Senhora, ele se dirige a ela. Neste verso a gente tem senhora, isolado entre vírgulas, por tratar de um vocativo. Ele está se dirigindo então a senhora. Senhora, está chamando ela. Quero falar contigo, senhora. Por que quereis que ofereça a vida a tanto mal como padeço? Ou seja, senhora, por que tens a esperança de que eu venha a falecer, de que eu ofereça a vida, de que eu entregue a minha vida, de que eu morra de tanto sofrer? Porque para vós, senhora, a oferta da minha vida não é uma tragédia, mas uma coisa boa. Por que quereis que tanto sofrimento me leve, afinal, à morte? Se é por causa do meu pouco merecimento, que é o significado de adjetivo, se vos nasce este querer, né? Aquele se refere no primeiro verso. Se vos nasce do pouco que mereço, ou seja, se isso é por causa do meu baixo mérito, bem por nascer está quem vos mereça. Então, aquilo que eu dizia, que o poeta começa com uma linguagem um pouco mais otimista dessa vez, se eu mereço pouco, então está por nascer quem vos mereça. Se o meu merecimento é pequeno, então não há merecimento no mundo digno de vossa altura, senhor. O que é algo que transita entre o candente e o irônico, né? Porque ele poderia estar expressando uma ironia e poderia também estar expressando um sentimento sincero. Se eu não mereço, ninguém mais merece. Isso é uma coisa que ele... Com isso, ele afirma o quê? Bem, se eu não mereço, não há quem mereça, porque eu mereço mais que todos, por causa da elevação dos meus sentimentos. Sabemos também que Camões foi um sujeito que teve uma vida bastante, a princípio, né, a acreditar nas mais narrativas, de Camões teve uma vida bastante dissipada entre diversos amores, amores no sentido mais corrente a partir da época dele, desde até agora, amores não no sentido de amor real, de entrega, não o mesmo amor de que ele fala aqui, mas amores de relacionamentos de cunho amoroso, muitas vezes apenas relacionamentos de cunho mais promíscuo mesmo, envolvimentos com mulheres mais fáceis, visto que na época havia essa separação bem radical entre as mulheres que se entregavam ao prazer dos homens e que se permitiam envolver não apenas cortesmente, mas se envolver de uma forma emocional e relacional e por vezes sexual também com esses homens. E isso nos permite o segundo entendimento, que é que com esses versos o poeta está desprezando supostos e pretensos pudores de uma mulher a quem ele queira conquistar para fins não muitíssimo elevados, não tão elevados quanto ele vai declarar quase que o tempo inteiro em sua lírica, de adoração fiel, que já era o modelo da poesia europeia desde alguns séculos anteriores. É a poesia de amor cortês, é isso, é declarar o pouco merecimento do amante frente à amada, mas eu pessoalmente detecto uma pequena ironia aqui. Se você se acha tão boa assim, então você não vai nunca encontrar um amante que vos mereça. Isso soa um pouco tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima também. Mas, como toda grande arte, esse poema pode ser lido em mais de um sentido. Sabei que, enfim, por muito que vos peça, que posso merecer quanto vos peço. Sabei que, por mais que eu vos peça muito, e ao pedir muito dessa mulher, mais uma vez, o tom irônico se apresenta, né? Não sabemos se o que ele quer dizer com pedir muito é que ele, de fato, reconhece que o que pede dessa mulher a quem ele ama é muito por ela ter grande valor em si mesma e, portanto, o que quer que ela dê é muito, ou porque ele se atreve a pedir muito. Permanecem as duas leituras possíveis e o tom irônico caminhando ao lado do tom possível de uma adoração, como já temos visto até agora. Posso merecer quanto vos peço, ou seja, o poeta afirma o seu valor. Eu acho que o que eu vos peço pode ser dado a mim.
que não consente amor que em baixo preço tão alto pensamento se conheça. Com isso ele está, mais uma vez, afirmando o alto valor dos sentimentos que ele declara a esse objeto de sua admiração, dizendo: é por isso que eu posso merecer o que eu vos venho pedindo. Assim que a paga igual de minhas dores com nada se restaura, mas devejo-me por ser capaz de tantos desfavores. Voltamos então àquele joguinho de que a gente vinha falando. Né? Vamos tentar primeiro fazer a leitura não maliciosa desse terceiro. A paga igual de minhas dores. Então, se ele quer afirmar as alegrias de amor de que minhas dores me fazem merecedor, com nada se restaura. Ou seja, ele está para mim falando o seguinte: não importa quantas alegrias o vosso amor me proporcione, nada restaura a extensão da minha dor. Por isso que ele vinha dizendo logo no começo: quereis que eu morra? Queres a minha morte, Senhora? Mas deveis-me por ser capaz de tantos desfavores. Então ele está aqui afirmando o seguinte: Senhora, tendes uma dívida comigo porque sois capaz de tantos desfavores que levais o meu sofrimento, levais o meu amor a tamanho sofrimento, que praticamente estou perdendo a vida, praticamente estou oferecendo a vida a tanto mal como este mal que padeço. E se o valor de vossos servidores houver de ser igual convosco mesmo, ou seja, bem direto, né? Se o valor daqueles que vos servem tiver que ser igual ao vosso valor, ou seja, se apenas quiseres aceitar homens tão dignos quanto vós sois, vós só convosco mesmo andai d'amores. Vós somente poderás amar a vós mesmo, porque não há ninguém no mundo com valor igual ao vosso. Eu enxergo neste poema essa leitura um pouco mais irônica de que ele acusa a mulher de se achar demais, se achar a última Coca-Cola do deserto, né? Sentir-se por cima da carne seca, por causa dessas afirmações como as devejam por ser capaz de tantos desfavores, porque a princípio soa um pouco novidade neste soneto que o poeta tenha a cara de pau de praticamente estar cobrando a sua amada uma resposta positiva ao tanto amor que ele lhe a dedica. E ele termina de uma forma galante. Ao mesmo tempo, isso se chama neg naquelas técnicas de conquistas, né, que ficaram muito em voga nos anos 90 e 2000. É o falso elogio, é o elogio que inclui em si uma ofensa. Porque ele diz, primeiro, que não há como haver para vós, Senhora, não há como haver para vós, Senhora, amantes, servidores do mesmo nível que o vosso. Mas ele faz isso com uma condicional: se o valor de vossos servidores tiver que ser o mesmo valor que tendes, somente a vós mesmas, a senhora só vai se amar, não vai amar ninguém mais. Essa condicional parece afirmar o seguinte: a senhora não tem esse valor todo que declara, que parece acreditar possuir. Este soneto aparece na primeira edição das Rimas atribuída a Camões, mas aparece em outras obras, em outras edições um pouco posteriores, imputado ao Duque de Aveiro. E nessa edição específica da lírica, isso está bem comentado, a professora Saraiva não chega ao ponto de inocentemente incluir sonetos cuja autoria é disputada. E essa é uma questão mais profunda, como já falamos, que vai um pouco além de de Camões ou não é de Camões, foi o próprio Luís de Camões ou não. Mas aponta para a existência de um corpus camoniano que, sendo de autoria de 1, 2, 3 ou 10 pessoas reais, não deixa de ser a obra de um certo tipo de poeta, ideal. Que a obra tenha aparecido que este soneto tenha aparecido em outras obras, em outras edições imputadas ao Duque de Aveiro, não prova que não seja um soneto de autoria do próprio Luís de Camões, por dois motivos. Um, porque a linguagem não desmerece de Camões, é uma linguagem de nível razoavelmente digno do nosso poeta, é uma linguagem interessante, a execução do soneto traz em si marcas de um ritmo bem desenvolvido, coisas que
comentaremos no futuro como entender se um soneto está bem feito ou não pela sequência e execução da apresentação das ideias. Eu vou ter que procurar, inclusive, alguns exemplos de sonetos ruins, que não será fácil encontrar no próprio Camões, mas para contrastar. O que é um soneto ruim? Como é que um soneto dá a sensação de não ter terminado bem, ou de ter terminado no meio, ter embromado do meio para o fim? Essas são, em geral, as possibilidades de um mau soneto. Terminar antes de acabar e acabar sem terminar. Em resumo, bem resumido mesmo. E outro ponto importante de lembrar é que não é porque um soneto seja creditado ao Duque de Aveiro ou qualquer um outro autor, que ele não possa ser de Camões, porque, como já conversamos em outra ocasião, a venda de autoria era um fenômeno corrente na época de Camões. Eu gostaria que fosse a nossa época também. Eu adoraria vender uns sonetos por aí por algumas centenas ou milhares de reais. Porque eu gosto mais de certos dinheiros do que de certos sonetos. Não teria problema nenhum em fazer isso, principalmente de encomenda. Mas hoje em dia isso não é mais considerado, na prática, bacana. Ou pelo menos não é muito costumeiro. Embora tenhamos hoje o fenômeno do ghostwriter. Tem uma pessoa que você vai lá, você vê um milionário, ou um empresário, ou um youtuber assinando um livro cuja capa é muito cabotinamente a foto do próprio sujeito que assina o livro. Todos nós sabemos que aquele livro não foi escrito por aquela pessoa, aquele livro foi escrito por um profissional de escrita, a quem chamamos ghostwriter, que cobrou um dinheiro para ouvir em entrevista, ouvir gravações daquela pessoa e pôr aquilo em forma de livro. Então, mudou, mas não mudou tanto assim. Eu vou concluir tocando no seguinte ponto. Eu acho muito interessante que nesse soneto comece um tema que a ordenação dessa minha edição da lírica cria um acerto bastante interessante, porque ele é seguido pelo soneto Quem vê Senhora, Claro e Manifesto. Eu sinto nesses dois sonetos uma paridade temática bastante relevante, que é o tema da cobrança de amor. Como se amor fosse algo que pode ser cobrado, contabilizado e, de uma certa forma, computado como uma moeda corrente entre os dois amantes. Ideia que, claro, aborrece um pouco ao ideal do amor cortês, mas nem tanto, uma vez que o ideal do amor cortês é um ideal de amor totalmente cercado por regras. E onde há regras, há expectativas, onde há expectativas, pode sim vir a haver débito e crédito. O próprio dever, o verbo dever, aparece nesse soneto quando ele diz: deveis-me o quê? O pagamento das minhas dores. O pagamento proporcional às minhas dores não é possível. Nada restaura o pagamento proporcional às minhas dores. Nada restaura o saldo. Nada cria, nada leva essa dívida que tendes comigo para como se diz, para quitação. Mas deveis tentar quitar essa dívida por ser capaz de tantos desfavores. E se o valor dos vossos servidores, ou seja, Camões introduz aqui alguns termos contábeis que vão culminar no último verso do próximo soneto com o perfeitíssimo verso que: quanto mais vos pago, mais vos devo. Quanto mais vos pago, mais vos devo. Esse soneto é o tema do nosso próximo vídeo e eu vou, então, não me estender muito hoje, porque ao ler este soneto amanhã, eu vou retornar ao diálogo entre esses dois, de falarmos de valor, de débito, de pagamento, para comparar, de preço, como se fala no próximo soneto, para comparar com, muito cabotinamente, uma sequência de sonetos de minha autoria. Porque eu intencionalmente subverti o tema destes dois sonetos em uma série de sonetos que aparece no meu livro Sobras Completas, volume 1, As Flores do Mala. Mas eu não vou falar mais por hora, para deixar todos curiosos. Não pretendo dar spoilers.
mas eu creio que vai ser um dos nossos vídeos mais interessantes aqui. Além de que quem vê Senhora Clara e Manifesto, lindo ser de vossos belos olhos, etc., é um dos sonetos mais belos, um soneto belíssimo, um dos mais bem construídos e amáveis sonetos de Camões, que por si só, a simples leitura desse soneto já faz com que nossa conversa aqui valha bastante a pena. De modo que eu espero que o nosso próximo vídeo, peço que vocês não percam, seja um dos mais interessantes de toda essa série e certamente quero acreditar que o mais interessante até agora. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, uma boa noite, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.